Então vamos lá, deixa eu abrir também aqui o meu Delphi Model. Eu já vou pegando alguma coisa daqui e copiando para lá, tá? A coisa é similar. Vou copiar até mesmo essa parte do construtor aqui. Deixa eu ir aos poucos, né? Primeiro copiar essa parte aqui de cima. A gente vai aqui para Delphi Service. O nome desse cara aqui é Delphi Service. É uma classe que ajuda a gerar o service do Delphi usando o Mustache. Muito bem. Daí nós vamos precisar alterar as uses, a table, vamos precisar da class. Traz tudo isso para cá. Vamos precisar desses relacionamentos de detalhes, sem dúvida. Trazemos ele para cá. O construtor, nós vamos passar a tabela, o datapacket e os relacionamentos. Então até aqui nós podemos trazer para cá também. Ok? Muito bem. O que mais nós precisamos aqui agora? Precisamos agora começar a colocar os arrays que nós temos aqui, né? Que são quem? Esse, anexar objetos vinculados à interface. Esse aqui, da abertura. O anexar objetos vinculados. Esse do fechamento. Esse da lista. Cada um deles nós precisamos declarar lá. Essa string chama anexar objetos vinculados. Vamos colocar todos eles aqui agora, tá? Embaixo desses aqui. Então tá aí. Todos os arrays e um comentáriozinho aqui na frente, né? Pra gente não ter que digitar tudo isso daqui. Eu já digitei antes, só colei aqui. Você já sabe qual é a lógica, né? Para cada um dos arrays que nós temos aqui. Para cada um desses carinhas aqui, ó. Que são arrays. Eu preciso colocar aqui, tá bom? Sendo que o chama anexar objetos vinculados, né? Esse daqui, ó. Não é um array, é só uma string. Tá bom? Então tá aí, todos os arrays estão aí. Eu tenho o relacionamento de detalhe ali embaixo. Defino o nome da tabela, daí eu vou começar aqui com a minha uses. Logo depois de eu definir a classe e a tabela, o próximo passo é definir a uses, né? Se nós formos lá no Delphi dar uma olhada, nós observamos que a seção uses aqui, ela começa declarando a classe da tabela principal. Então, pessoa service tem pessoa. Banco agência service começa declarando, ele tem o banco agência, além de ter o banco, né? Banco service, ele tem o banco, tá? Então eu vou começar a minha uses aqui concatenando a classe com uma vírgula, tá? Então sempre eu concateno a classe com a vírgula na seção uses, tá? Daí, se for apenas uma classe simples, o que vai acontecer? Ele vai colocar, por exemplo, aqui em cima, banco, vírgula, e o restante das uses que estão aqui embaixo, fechando com ponto e vírgula, não vai acontecer nenhum problema, tá? Se eu vier no meu modelo agora, você vai ver que eu começo um laço no datapacket para construir os fields e as properties, né? Mas no caso do service, eu não preciso construir fields e properties, tá? No entanto, eu vou precisar saber se ele tem algum campo local, né, para eu construir, para eu colocar a consulta daquele objeto local, né? Por exemplo, no caso do banco agência, eu tenho que anexar o objeto banco em cada agência que é consultada, tá? Por conta disso, eu vou precisar desse código lá também, tá? Então, primeiramente, eu vou começar fazendo um laço no datapacket aqui, ó. Mas o meu objetivo para fazer esse laço no datapacket é simplesmente de localizar esses campos locais. Tá? Daí você começa a perceber que tem algum código meio que duplicado entre isso aqui e entre o model, né? Tem um código parecido que posteriormente isso pode ser melhorado, tá? Quando nós começarmos a construir o código para os demais servidores, vai que a gente melhora isso daqui. Mas por enquanto, né, para uma questão didática de ensino, vamos deixar mais simples, tá bom? Bom, aqui eu estou pegando nome campo tabela. Nome campo tabela é quem aqui? Nome campo tabela
é esse cara aqui, ó, Data Packet Field. Então, se o Data Packet Field incluir um ID, eu substituo esse ID pelo nome da tabela Py, instancio um novo relacionamento, instancio o relacionamento detalhe aqui, ó, e coloco esse objeto de relacionamento dentro dele. Né? Lembrando, em banco agência, ele vai fazer isso daqui para banco, porque ele vai achar um ID banco dentro de banco agência, tá? Pronto, é só para isso mesmo que eu quero fazer um laço no Data Packet, tá bom? Depois que eu fizer isso daí, eu já posso tratar os métodos, né? Tratar métodos, objetos vinculados do relacionamento mestre e depois gerar o código de objetos vinculados dos relacionamentos do objeto mestre. Esse mesmo bloco eu vou fazer para o relacionamento detalhe. Aqui, ó. Ok? Então, para cada array de relacionamento, né, tanto para aquele vinculado à tabela mestre que eu recebi aqui, como para aquele que eu possa encontrar, tá, aquele relacionamento local que eu possa encontrar na tabela principal, eu crio um relacionamento de detalhe local aqui, eu vou lidar com eles dois dentro desses dois métodos aqui, tá bom? Então, aqui fora do construtor, eu crio esse método, onde eu recebo, né, os relacionamentos. Eu copio esse nome relacionamentos, só para não ter que digitar, tá? E colo aqui. Mas não significa que eu estou recebendo aqui esse mesmo relacionamento aqui de cima, não, tá? Na verdade, eu passo o relacionamento aqui a partir dessa chamada, ok? O nome aqui poderia ser outro. E iria funcionar do mesmo jeito, tá? Só estou mantendo o nome relacionamentos por uma questão didática. Abro e fecho o método. Daí agora eu crio esse outro método aqui, onde eu também recebo os relacionamentos. Abro e fecho o método. Pronto. E agora basta que eu implemente esses métodos, né? O primeiro deles é o tratar métodos dos objetos vinculados. E o segundo é o gerar código dos objetos vinculados. A primeira coisa que eu vou testar nesse cara aqui é se ele possui objetos dentro dele, tá? Se ele possui itens dentro desse array de relacionamentos, tá? Então ele só vai gerar esse código, ele só vai tratar o código dos métodos, né? Gerar o código dos métodos, tá? Se nós tivermos algum objeto aqui dentro. Primeiro que nós vamos tratar, então, vamos aqui para o pessoa service, aqui, vai ser esse cara aqui, ó, tá? Aqui no nosso template, ele foi substituído por essa string, chama anexar objetos vinculados. Então, se eu tenho objetos dentro do meu array de relacionamentos, o que é que eu faço? Eu permito a chamada ao método. Como é que eu faço isso? Chama anexar objetos vinculados, que é essa minha string aqui, vai receber este valor. Anexar objetos vinculados result, que é o valor que eu preciso aqui, ó. Anexar objetos vinculados result, ele aparece aqui, ele aparece aqui, e ele aparece no primeiro método, aqui. Tá? No consultar lista com filtro e no consultar objeto, tá? Só que esse cara só vai existir se essa classe, né, ela tiver relacionamentos. Observe que no banco service nós não temos. Ó, consultar lista ele só tem o result get query, diferente do pessoa service. Ele tem o result get query, mas ele tem o anexar objetos vinculados logo depois. No banco agência também nós temos o result get query e temos o anexar objetos vinculados depois, tá? Mas se é uma tabela simples que não tem objetos vinculados, eu não tenho anexar objetos vinculados, ele vai ficar em branco, vai ser substituído por nada, né? Por uma string vazia. Pronto, o segundo passo aqui é o seguinte.
eu preciso definir os métodos anexar objetos vinculados na interface. Onde é a minha interface? Aqui em cima, ó. Aqui. Eu preciso definir esses dois caras, tá? No nosso template, nós colocamos um array chamado anexa objetos vinculados interface. Como é que é a nossa lógica aqui? Nossa lógica é a seguinte, ó, aqui no service. Class procedure anexar objetos vinculados const lista this.class t-object-list this.class. É o que nós temos aqui, ó. Class procedure anexar objetos vinculados const, aí começa com lista, né? Daí vem o nome da classe. Veja que o outro não começa com lista, porque nesse eu estou recebendo uma lista de objetos. E nesse eu estou recebendo apenas um objeto, tá? E eles estão sobrecarregados. Eu tenho dois métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes. É o que eu estou fazendo aqui. Primeiro eu defino o método da lista, e eu chamo inclusive de método lista. Depois eu anexo, coloco esse objeto dentro do anexa objetos vinculados à interface, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Que vai ser substituído lá no Mustache, no nosso template. Depois eu crio um método objeto, uma variávelzinha que vai receber essa string, bem parecida com a de cima, só que aqui não tem lista, né? Porque ele está definindo o objeto, e adiciono essa string dentro do array anexo objetos vinculados à interface, tá? No final das contas eu vou ter duas linhas que serão colocadas aqui, ó. Bom? Muito bem. Próximo passo então será o seguinte. Nós vamos agora definir os métodos anexar objetos vinculados na implementation. Então, como é que a gente vai fazer? Ele está reclamando aqui porque eu já tenho a declaração dessa variável lá em cima, eu vou usar ela aqui embaixo de novo, mas enfim, vamos começar do começo. A implementation é essa seção aqui embaixo, olha, tá? Implementation. Então, você vê como é que a gente fez no template, né? Lá na implementation nós começamos abrindo um array de abertura, daí um array com o laço, né, com os objetos vinculados, e um array para o fechamento. E logo abaixo nós temos um array com a implementação da lista, porque ele é um código fixo. Esse daqui ele não tem objetos, né, ele não tem um laço varrendo os objetos para colocar dentro dele, como nós temos aqui em cima. Então tá, nossa lógica aqui será a seguinte, olha. Primeiramente, eu abro o método, que vai ser service.anexar objetos vinculados. Então, é esse aqui, ó. Service anexar objetos vinculados, tá? Então, ele está recebendo a classe e o objeto da classe. Lá no final, eu coloco um /n para dar uma quebra de linha e já coloco o begin. Nesse momento aqui, né, só nessa primeira linha aqui, eu já estou implementando isso aqui, ó. Tá? Muito bem. Daí o que eu faço? No abertura, ó, no anexar objetos vinculados à abertura, eu coloco esse abrir método. Tá? E no fechamento, eu vou colocar esse end aqui, ó. E lá no nosso template, observe que o fechamento, ele está aqui. Ele está depois do laço, né? Do array que vai receber o laço, tá? Muito bem. E o array que vai receber o laço, eu vou tratar ele aonde? Vou tratar aqui embaixo, olha. Na verdade, eu vou tratar esse array que vai receber o laço no meu outro método, tá? No método gerar código dos objetos vinculados. Tá? Nesse primeiro aqui, tratar métodos objetos vinculados, vão ser só aquele código que não lida com laço ainda. Vai ser mais fácil a gente separar assim, tá bom? Então, esse segundo bloco de código aqui é para eu implementar esse método aqui, ó. Tá bom? Então, nesse primeiro bloco de código, eu abri o método, esse método aqui é do objeto, e fechei ele, tá? Mas esse conteúdo dele ainda não está gerado. Esse conteúdo dele que é armazenado dentro desse anexo objetos vinculados, eu não gerei ainda, tá bom? Eu vou gerar esse conteúdo no segundo método que eu chamar, que é esse aqui, ó, gerar código objetos vinculados. Muito bem. Como é que eu faço então para gerar esse segundo método? Esse aqui. Eu começo então declarando em método lista o class procedure, this.class, anexar objetos vinculados, passando agora o lista.
Lá no finalzinho, olha, eu quebro a linha e coloco var. Que é exatamente o que eu preciso aqui, ó. Quebro a linha e coloco var. Depois disso, eu já coloco isso aqui dentro do array, tá? Aí eu vou inserindo no array tudo que eu preciso, olha. A próxima coisa que eu insiro no array é espaço, dois espaços aqui, dois espaços, nome da classe, mais dois pontos, espaço t, dois pontos, espaço t, daí nome da classe, mais ponto e vírgula. Daí eu quebro a linha e já coloco um begin. Quebrei a linha e coloquei um begin. Daí eu adiciono uma nova linha com dois espaços e um for. Dois espaços e um for. Nome da classe. Daí espaço em lista. Daí nome da classe, espaço do. Nome da classe, espaço do. Na próxima linha, dois espaços begin. Poderia ter colocado aqui barra n, dois espaços begin? Poderia, mas eu fiz de diversas maneiras, de várias formas diferentes, para você compreender a mecânica, o mecanismo da coisa aqui, tá? Então, dois espaços begin, daí quatro espaços, 1, 2, 3, 4, anexar objetos vinculados com o nome da classe. Quatro espaços, 1, 2, 3, 4, anexar objetos vinculados com o nome da classe, depois eu fecho com um parêntese e um ponto e vírgula. Fecho com parêntese e um ponto e vírgula, né? Lembrando que esse ponto e vírgula aqui de dentro, ó, é o ponto e vírgula do código que está sendo gerado, tá? Esse ponto e vírgula aqui de fora é o ponto e vírgula desse comando que eu estou executando aqui dentro dessa linguagem, né? Não se confunda aí quando você estiver desenvolvendo o seu código, tá? Depois, na próxima linha, dois espaços end, ponto e vírgula, dois espaços end, ponto e vírgula, e na última linha, end, ponto e vírgula. Tá? Então, em termos de definição de métodos, é isso daí. O que é que eu preciso agora? Eu preciso preencher os meus métodos com os objetos. Eu vou ter que preencher aqui, ó, no anexar objetos vinculados. Vou ter que preencher essas variáveis aqui, do método inserir. Vou ter que preencher a inserção dos objetos no método inserir. Vou ter que preencher as variáveis do método alterar e a alteração dos objetos no método alterar. E, finalmente, vou ter que preencher a exclusão dos objetos no método excluir, tá? Tudo isso vai ser feito no seguinte método, no próximo método, né? Nesse aqui, ó, gerar código dos objetos vinculados, que ele está logo aqui embaixo. Vamos lá. Vou começar então com um laço. Este laço aqui, ele vai varrer os relacionamentos que eu passei aqui para ele, tá? Daí, eu já guardo aqui o nome da tabela em tabela relacionamento. Eu passo o nome dessa tabela para camel case e guardo em classe relacionamento, né? Sendo que o nome da tabela eu boto para uppercase. E o classe relacionamento, eu coloco classe relacionamento para upper first, né? Então, por exemplo, se a tabela que eu recebi aqui for pessoa contato, ele só passa daqui para uppercase, já está em uppercase. Esse segundo aqui ele vai ficar assim, ó, pessoa contato, e esse terceiro vai ficar assim, pessoa contato, tá? Muito bem. Feito isso, podemos partir para frente, né? Certo, para cada classe que eu encontrar, classe filho, eu tenho que inserir essa classe na uses, né? Então vamos colocar na uses aqui agora. Aqui, ó. Então eu pego a uses que eu já defini lá em cima e concateno com a classe do relacionamento mais uma vírgula, tá bom? Muito bem. Daí eu vou colocar um comentário identificando o relacionamento, tá? Ó, apenas duas barrinhas, classe de relacionamento e quebra-linha. Para que esse comentário?
Normalmente nós colocamos aqui, ó, quando nós estamos gerando os relacionamentos, colocamos acima do relacionamento a classe a que ele se refere. A pessoa física, a pessoa jurídica, contatos. Fica melhor, fica documentado aqui o nosso código, ou pelo menos um pouco documentado, né? Então vamos colocar esse comentário aqui, tá? Depois do comentário, nós vamos começar a nossa anexação aqui, olha. Tá? Começa anexando os objetos e as listas vinculados, né? Então, dentro de código anexar objeto, a primeira coisa que eu vou colocar nele é o comentário, tá? Depois, eu vou começar a definir o meu SQL, meu código SQL. Esse código SQL, ele se encontra aqui, ó, tá? No anexar objetos vinculados, é o primeiro passo, né? No banco agência, eu também tenho um código SQL para anexar os objetos vinculados, tá? Agora veja que eu faço uma verificação antes de gerar o código para anexar o objeto. Eu verifico se o side é inverse ou se o side é local. Se o side for inverse, como acontece com as tabelas que estão vinculadas à pessoa, o SQL é diferente, tá, do SQL onde o side é local. Vamos observar por quê aqui. Veja, no caso do banco agência, então aqui no banco agência nós temos, ó, select all from banco, onde o ID do banco é igual ao ID do banco vinculado à agência. Já na pessoa, veja como é diferente. Nós selecionamos tudo de pessoa física, onde o ID pessoa é igual ao ID da pessoa. Tá? Notou a diferença? Aqui eu estou anexando os objetos filhos. No banco agência eu estou anexando um objeto pai. Tá? Por isso, eu preciso fazer essa verificação aqui. Ó. Se o side for inverse, o meu where recebe id underline nome da tabela. Tá? Então aqui, ó, no caso do pessoa, onde todos esses caras aqui foram marcados como inverse, você lembra? Lá no nosso modelo, pessoa telefone foi marcado como inverse, pessoa contato também. Enfim, todos os relacionamentos de pessoa foram marcados como inverse, né? Então, como é que fica o SQL deles? Fica where id pessoa, né? Então aqui, ó, where id this.table, ok? Igual a this.class.id.toString, igual a this.class, que é o pessoa.id.toString, tá? Agora, no caso do banco agência service, que eu estou anexando um objeto pai, o banco agência service, ele foi marcado como local, aqui, ó, local, tá? Como é que ele fica então? Ele cai no nosso else. Se o site for local, select all from tabela relacionamento, where id igual a this.class, veja, não é this.table, tá? This.class, primeiro, né? No caso aqui, agência. Agência é a class, ó, tá? Nossa class aqui é agência, né? Na verdade vai ser banco agência, né? Porque esse carinha aqui, ele foi gerado como agência apenas, tá? Estou passando aqui apenas agência, mas quando nós utilizarmos o gerador, ele vai colocar banco agência aqui, ó. Esse é o nome da classe, tá? Então vai ficar banco agência ponto id classe relacionamento. Onde é que está essa classe relacionamento? Essa classe relacionamento a gente pegou ela ali em cima, ó. Tá? Classe relacionamento é a classe banco, ponto toString. Finalmente, o nosso código anexar objeto vai ser código anexar objeto. Eu comecei com o comentário lá em cima, né? Daí eu anexo o código anexar objeto aqui, ó. Eu concateno ele
com SQL, dois pontos igual a SQL, e quebra uma linha. Nesse momento eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui um comentário, aqui em cima, como eu tenho aqui, um comentário. Eu vou ter SQL, esse código todo aqui, e uma quebra de linha. Muito bem. Então, depois desse código aqui, eu já posso excluir os meus objetos filhos. O excluir objetos filhos, ele vai trabalhar aqui embaixo. Tá? O que eu faço então? Eu verifico, né, se esses meus relacionamentos, se o objeto que eu estou trabalhando agora no meu relacionamento, ele está marcado para exclusão. Se ele estiver marcado para exclusão, eu vou criar um código de exclusão. Excluir filho, que está aqui, ó. Excluir filho, this class, this class, que eu estou recebendo o parâmetro aqui começando com um A de argument, .id, daí eu passo aqui a tabela relacionamento, e passo a tabela py, que é this.table, a tabela py aqui, ó, tá? Só que concatenada com id underline, né? Concatenada com id underline, para não ter nenhum problema, tá? Isso aqui vai funcionar no caso dos relacionamentos de pessoa, né? Mas no caso dos relacionamentos de banco-agência, que é só banco, né? O banco não vai ter o delete. Por que mesmo que o banco não vai ter o delete? Porque o nosso banco-agência aqui, ele está marcado apenas com R. Tá? Então, esse delete aqui do banco, que foi instanciado aqui no momento, né? Quando nós estamos trabalhando com banco-agência, ele vai estar false. Ele não vai excluir o banco vinculado à agência, já que nós não precisamos disso, né? Depois disso, nós começamos a trabalhar aqui, ó. Tanto nas variáveis de inserção, como nos objetos que serão inseridos, e posteriormente nas variáveis de alteração e nos objetos que serão alterados, tá? Vamos lá, nosso próximo passo. E aí nós vamos precisar verificar qual é a cardinalidade, né? Então, se nesse meu objeto que eu estou trabalhando agora, a cardinalidade dele for one to one, o que é que eu vou fazer? Eu vou anexar os objetos vinculados, mas como objeto. A primeira porção de código aqui, ela tem a ver com o anexar objetos vinculados, ainda não é com o inserir, tá? Por quê? Se nós voltarmos aqui no Delphi, lá no anexar objetos vinculados, talvez você não tenha percebido, mas nós, por enquanto, geramos só o SQL, né? Nós não geramos essa parte aqui ainda. Por que nós não geramos essa parte ainda? Porque eu preciso saber se esse cara aqui, ele vai retornar como um objeto, ou se esse cara vai retornar como uma lista, tá? Então, ele é as object ou as object list. Eu só vou poder saber disso daí depois que eu souber a cardinalidade dele, tá bom? Então, se ele for um objeto, se for one to one, eu retorno ele como um as object, da forma como nós estamos vendo aqui, ó. Vai ser o caso de pessoa física, tá? Daí eu atribuo esse cara lá no código anexar objeto, que eu comecei lá em cima. Código anexar objeto, tá? Eu atribuo esse carinha aqui ao código anexar objeto, concatenando com ele mesmo. E no final das contas, coloco um /n para quebrar a linha aqui. Muito bem. E coloco ele dentro, finalmente, né? Coloco ele dentro do array anexo objetos vinculados. Que está aqui, ó. Anexo objetos vinculados, tá? Continuando então, agora sim eu entro no código que vai inserir, né? Eu só vou inserir o objeto se ele tiver com o create definido para true, né? Isso vai acontecer com os objetos vinculados à pessoa, mas não vai acontecer com o objeto vinculado à agência, né? Eu não vou criar um banco quando eu inserir uma agência, tá? Como é que fica o meu código de inserção? Desse jeito aqui, ó. É muito fácil, só você olhar para o código aqui que tem inserção e meio que você copia isso daqui, cola lá e começa a fazer a alteração, tá? Então, primeiramente você atribui o ID, que é essa linha aqui, ó. Fica a this class, a
Aí o nome da classe, ponto, porque tem um ponto aqui. Aí vem a classe do relacionamento, nesse caso aqui é pessoa física, ponto ID, alguma coisa, né? Ponto ID. Aí vem o nome da classe de novo, desse ponto class. Daí espaço, dois pontos igual espaço A. Espaço, dois pontos igual espaço A. Se A poderia até estar aqui, ó. Tá? Mais desse ponto class. De novo, pessoa, ponto ID. Ponto e vírgula e um barra N para ele quebrar a linha, tá? Depois vem o inserir base. Inserir base como é? Inserir base começando com A, ele está utilizando aqui essa variável a pessoa, esse argumento. Desse ponto classe relacionamento, vírgula, desse ponto classe relacionamento, vírgula, o nome da tabela do relacionamento. No final das contas ele coloca um barra N para quebrar a linha, tá? Ok, aí você pergunta, certo, mas eu não estou vendo nesse código se o CPF for diferente de vazio. De fato não tem, né? Essa aqui é uma regra que o gerador não pode prever, tá? Aí sim, é o momento em que nós vamos trabalhar um pouco, né? O gerador vai fazer quase tudo, mas vai ter um momento que nós vamos ter que meter a mão na massa e fazer, tá? Por que existe essa regra aqui? Porque pessoa ela está vinculada a pessoa física ou pessoa jurídica, né? Quando a pessoa é vinculada à pessoa física, ela tem um CPF. Quando ela é vinculada à pessoa jurídica, ela tem um CNPJ. Normalmente assim, né? Não vai existir uma pessoa que seja pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. De repente até existe essa regra por aí, mas normalmente não é assim, tá? Então nós verificamos se a pessoa física, o CPF é diferente de vazio para poder incluir a pessoa física. Nós verificamos se o CNPJ é diferente de vazio para incluir a pessoa jurídica. Mas o gerador não tem como ele saber dessa regra, né? Portanto, esse código aqui, ó, esse if, não será gerado pelo gerador, tá? E algumas outras regras de negócio não serão geradas pelo gerador. Ele vai gerar boa parte do código, mas vai ter alguma parte que nós vamos ter que fazer, tá bom? Muito bem. Depois que eu anexei os objetos e inseri os objetos, agora eu vou alterar os objetos. A alteração é um pouquinho diferente, porque veja, na inserção, né, desconsidere essa parte do if CPF. A inserção deveria ser só essas duas linhas, tá bom? Na alteração, eu tenho primeiro que verificar se o ID do objeto é maior que 0. Por que isso? Porque pode ser que eu esteja pensando no lado do cliente, né? Eu estou na tela com uma pessoa aberta, tá? E de repente eu mudei de pessoa jurídica para pessoa física. Então aquela pessoa já existe, mas a pessoa física anexada a ela não existe. Ela vai ser um novo objeto filho dentro de um objeto pai que já existe. E assim pode acontecer com pessoa jurídica também. Isso é mais comum acontecer nas listas, né? Eu mando uma lista de contatos, tá? Eu entrei na pessoa, tem 2 contatos. Eu adicionei um terceiro contato. E além de adicionar um terceiro contato, eu alterei os 2 contatos anteriores, tá? A letra estava minúscula, eu coloquei a letra para maiúscula, por exemplo. Quando essa lista chegar aqui, eu vou ter uma lista de 3 objetos, sendo que 2 deles serão alterados, porque o ID é existente, e um deles precisa ser inserido, né? Então, se o ID for maior que 0, eu chamo o método alterar. Se o ID não for maior que 0, se o ID for igual a 0, eu chamo o método inserir. Eu atribuo primeiro o ID da pessoa, né? O ID da classe pai para o ID pessoa do contato, e eu insiro esse novo contato, tá? Essa lógica serve para os demais também. Pensando nisso, nós temos esse código um pouquinho maior aqui, ó. Primeiro eu verifico, né, se esse cara ele pode ser alterado, né? Se o update dele está igual a true, tá? Se o update dele estiver igual a true, então eu vou testar se o ID é maior que 0, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou testando se o ID é maior que 0. Então, essa linha, estou gerando ela aqui. Tá? Daí, altera base é essa linha aqui, ó. Essa linha, eu estou gerando ela aqui. Ok? Depois vem o se não, que é essa linha aqui, ó. Else begin. Então, esse else begin, estou gerando ele no se não. Daí vem o atribui ID, que é esse aqui, ó. Lembre que o gerador não sabe, ele não vai saber que o cara tem um CPF diferente de vazio, né? Então,
essas linhas aqui não serão geradas pelo gerador, tá? O atributo ID é essa linha aqui. Atributo ID. Depois ele insere na base, que é essa linha aqui. Depois ele fecha o senão, que é essa linha aqui. No caso, é essa linha aqui mesmo, tá? Porque essa daqui, para o gerador, na verdade, essas linhas não existem, tá? Então é esse end aqui do final. Muito bem. E finalmente ele coloca no array altera objetos vinculados. Aqui, ó. Cadê o array altera objetos vinculados? Tá aqui ele. Altera objetos vinculados. Ele vai colocar então o seguinte código: o comentário mais o teste D maior que 0, mais o altera base, mais o senão, mais o atributo ID, mais o insere base, mais o fecha senão. Então todo esse código aqui vai ser colocado dentro do array. Como eu tenho aqui as quebras de linha, né? Quando o código for gerado, ele vai ficar exatamente igual a esse daqui, tá? Então pronto, esse é o código em se tratando de objetos. Daí eu vou ter um else aqui, ó. Porque pode ser que esse relacionamento seja um para muitos, one to many. E aqui eu vou ter um outro conjunto de código, tá? Que nós vamos ver agora. Meu primeiro passo, então, é anexar os objetos vinculados, no caso, as listas vinculadas, né? É a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, para anexar objetos vinculados, só que no lugar de eu colocar as object, eu coloco as object list, tá? Muito bem. Depois, eu vou colocar as minhas variáveis de inserção. Que variáveis são essas? Essas variáveis aqui, ó. Essas. Tá bom? Por que eu não coloquei essas variáveis no one-to-one? Porque no caso de one-to-one, eu não preciso de variáveis. Tá? Veja. Se eu recebo aqui pessoa física anexada à pessoa, não preciso de nenhuma variável para lidar com ela. Eu trabalho diretamente com pessoa física anexada à pessoa. Já no caso de uma lista, ó, eu estou utilizando essa variável contato para eu poder iterar na lista de contatos que está na lista vinculada à pessoa. Por isso que eu preciso da variável para as listas, tá? Por isso que esse código aqui, ele se encontra apenas nessa seção one-to-many, ok? O que eu faço então? Eu verifico se existe um create no relacionamento, daí eu verifico se a linked list inserir, que é essa daqui, ó, linked list inserir, se ela é igual a 0. Por que eu verifico se ela é igual a 0? Porque a primeira coisa que eu vou colocar é esse var. Por que eu não deixo esse var fixo? Assim. Porque não pode. Ó, Delphi reclama logo, tá? Se você deixar o var solto ali e não colocar nenhuma variável, ele não vai deixar compilar. Tá bom? Então a var ela tem que estar na minha lógica de inserção. E eu só vou inserir a var uma vez, se a minha lista ainda estiver vazia, tá? Se ela não estiver vazia, ele passa direto, daí ele cria a variável aqui, ó. 2 espaços, classe relacionamento, 2 pontos T, classe relacionamento. 2 espaços, classe relacionamento, 2 pontos, espaço, T, classe relacionamento. No caso, ele vai gerar assim, ó. Pessoa contato, 2 pontos igual a T pessoa contato, né? Quando nós estávamos digitando manualmente, nós criamos dessa forma, mas o gerador ele vai sempre fazer de forma padronizada, tá? Daí ele insere essa variável dentro do linked list inserir. A mesma coisa a gente vai fazer para as variáveis de alteração. Aí está, mesma lógica, tá? A diferença aqui, ele vai colocar essas variáveis lá no bloco alterar e não no bloco inserir, né? Depois disso, nós vamos inserir as listas vinculadas. Aqui, ó. Então, primeiramente eu verifico se o objeto em questão ele tem o create definido para true, tá?
Onde é que ficam essas listas vinculadas lá no nosso código? Elas ficam aqui, ó, no método inserir, aqui, as listas vinculadas, contatos, telefones, tudo que for lista, ele tem que ser gerado dessa forma aqui, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Primeiro ele abre o laço, né? For, aqui, ó, abrindo o laço, for, dois espacinhos e o for. Daí ele coloca a classe de relacionamento, in a classe padrão, classe de relacionamento, in a classe padrão, ponto lista, classe relacionamento, ponto lista, classe relacionamento, do, coloca um barrinha N ali para quebrar a linha. Daí eu concateno o abre laço com dois espaços, begin e um barra N. Dois espaços, begin e o barra N para ele quebrar a linha, tá? Daí eu atribuo o ID, coloco 4 espaços, 1, 2, 3, 4, classe relacionamento, ponto ID, contato, ponto ID, daí a classe padrão, pessoa, dois pontos igual a, classe padrão, ponto ID, ponto e vírgula e quebra de linha, tá? Então eu estou atribuindo primeiramente o ID, depois insere base, aí vem lá, insere base, classe relacionamento, tabela relacionamento, quebra de linha. Depois ele fecha o laço com um end e um barra N. Daí eu insiro isso no insere objetos vinculados. Insere objetos vinculados, tá aqui ele, ó. Insere objetos vinculados, tá? O que eu coloco? Coloco comentário, coloco o abre laço, o atribuo ID, o insere base e o fecha laço. E finalmente o que é que está faltando? Está faltando nós alterarmos, né, inserirmos as listas de alteração, que são essas daqui, ó. É um código bem parecido, tá? Aqui. Primeiramente eu só verifico se o objeto está marcado como update, para eu poder criar isso daqui, né? Vai acontecer com os objetos vinculados à pessoa, mas não acontece com o banco agência, novamente lembrando, tá? Então vamos lá. Primeiramente ele abre o laço, né? For. Daí ele concatena o for com um begin, uma quebra de linha, aqui. Daí ele testa se o ID é maior que 0, aqui. Daí ele altera a base, que é esse aqui. Se o ID for maior que 0, nós vamos fazer uma alteração. Daí vem o senão, que é um else e um begin, né? Um else mais uma quebra de linha e um begin mais uma quebra de linha, com os devidos espaços. Daí ele atribui o ID aqui embaixo, olha. Atribui o ID. Aí ele insere na base, porque ele está no senão. Fecha o senão com um end e fecha o laço com outro end, tá? O que é que ele vai colocar no altera objetos vinculados? O comentário, que é sempre o mesmo, né? O comentário vai ter pessoa endereço, pessoa contato, pessoa telefone, tá? Vai ter o abre laço, enfim, todas essas variáveis que estão aqui ele vai colocando, ó, vai concatenando. Abre laço, teste ID maior que 0, altera base, senão, atribui ID, insere base, fecha senão e fecha laço, tá? E depois disso ele vai conseguir gerar esse código aqui sem nenhum problema, tá bom? E é isso, né? Esse nosso service aqui foi bem maior que o controller, pelo menos, né? E provavelmente um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo que o model, tá? Na verdade, quando se fala aqui de complexidade, a complexidade não é tão grande, né? Talvez seja um pouco trabalhoso, né? Para você pensar na lógica do template, de repente começar a imaginar como é que você vai substituir tudo que está no template pelo que tem aqui no seu código de modelo, tá? Mas enfim, depois que você compreende a lógica, né? É só o trabalho de realizar isso daqui, de colocar esse código, testar e ele vai funcionar, tá? Então tá aí, já definimos o modelo, definimos o controller, definimos o service, estamos bem perto de fazer os nossos testes.